Olá pessoal, vamos para algumas dicas rápidas sobre o coronavírus. Bom, o coronavírus ele já atinge cerca de 118 países e ele é um vírus envelopado, isso significa dizer que ele pode ser transmitido de uma forma mais fácil e constituído por três partes basicamente, constituído por um envelope, um capsídeo e um material genético. O envelope ele é composto por fosfolipídios, proteínas e carboidratos. Quando uma proteína está associada a um carboidrato na superfície do envelope, a gente pode chamar esse complexo de glicoproteína. A glicoproteína funciona como uma chave que vai permitir com que o vírus entre dentro das nossas células, perfeito? Então, o vírus ele chega na nossa célula, através de uma glicoproteína ele acessa um receptor presente na nossa célula, como que funciona como uma fechadura, né? A chave abre a fechadura e permite com que o vírus entre na nossa célula através do capsídeo contendo o material genético em seu interior. O segundo constituinte do vírus é justamente o capsídeo, que é uma capa proteica que vai proteger o material genético. E o terceiro constituinte é justamente o material genético que fica dentro do capsídeo. No caso do coronavírus, é um vírus de RNA. Bom, o que é que a gente tem que fazer para se proteger do vírus? A gente tem que destruir o envelope viral, que é a capa externa dele. Por quê? É nesse envelope que está a chave para o vírus entrar nas nossas células. É nesse envelope que estão as glicoproteínas, que são justamente as chaves que vão permitir com que o vírus entre nas nossas células e cause a doença. Como é que a gente destrói o envelope? Bom, o primeiro agente que eu vou falar é sobre o detergente, né? O detergente, o que é que ele vai fazer? Ele vai dissolver os fosfolipídios, já que esses fosfolipídios, entendam eles como se fosse óleo, né? Como se fosse gordura. Como o detergente ele dissolve gordura, dissolve óleo, no caso, separa esses fosfolipídios, né? Assim, destrói, afasta esses fosfolipídios um do outro e acaba destruindo o envelope como um todo. O segundo agente muito poderoso é o álcool 70%. Gente, o álcool 70% ele também dissolve lipídios, certo? Além de dissolver os lipídios, o álcool 70% ele vai desnaturar proteínas, ou seja, mexer com a sua configuração espacial, fazendo com que essa proteína perca a sua função. Um outro agente que poucas pessoas falam é o iodo. O iodo está disponível na forma de tintura de iodo, né, que é vendido nas farmácias, é um preço baixo, não é caro. E também está disponível na forma de iodóforo. O iodóforo é quando você junta o iodo a uma molécula orgânica. Bom, o iodo ele atua desnaturando proteínas, né, tirando a função das proteínas do envelope viral, e ele também vai atuar oxidando tanto proteínas quanto lipídios. Então ele vai se unir aos aminoácidos das proteínas, formando um complexo, né, deixando essa membrana, mudando como é que eu posso dizer, a estrutura dessa membrana, e também forma complexo com ácidos graxos que estão presentes ali na estrutura dos fosfolipídios. Então, vai desestruturar o envelope viral e vai fazer com que esse vírus ele tenha muito mais dificuldade de entrar nas nossas células, fazendo até mesmo que esse vírus ele seja destruído. Então, o iodo ele é um halogênio, assim como o cloro, ele tem sido usado como um antisséptico, né? Quem fala isso é o Tortora, 12ª edição, 2017, um livro reconhecido internacionalmente para as pessoas aí da área da saúde, né? Que a gente precisa ter uma certa formalidade, um certo rigor científico. Vocês podem procurar todas as informações que eu estou falando aqui nesse livro, que é referência internacional. Então, como é que funciona o iodo? O que é que esse livro fala sobre o iodo? Grande parte eu já falei aqui. Ele atua sobre bactérias, sobre endósporos, que são as formas de resistência das bactérias, sobre fungos e contra alguns vírus. Não sobre todos os vírus, mas sobre alguns vírus, em especial aqueles vírus envelopados, que é o caso do coronavírus. O iodo está disponível na forma de tintura, como eu já falei para vocês, que é o iodo com álcool. Tá? Você pega o iodo, mistura com álcool líquido, ele vai formar a tintura de iodo. Normalmente essa tintura de iodo está numa concentração de 2%, que é a vendida nas farmácias. E também o iodo está disponível na forma de iodóforo, que é quando eu falei para vocês, né? Como eu falei para vocês, é o iodo junto com a molécula orgânica. Quando você pega o iodo junto com a molécula orgânica, esse iodo ele vai ser chamado de iodóforo. E ele vai ser liberado mais lentamente.
Gente, o iodóforo ele é mais adequado para o uso, principalmente na pele ou em ferimentos. Por quê? Porque ele é menos irritante e ele também não mancha. Já o iodo na forma de tintura, ele mancha e ele também pode ser irritante para a pele. Porém, ele pode ser usado em superfícies caso você não tenha acesso aí ao álcool em gel ou mesmo faltou o detergente, né? O sabão, enfim, também pode ser utilizado. Perfeito? A forma comercial mais comum de iodóforo é a betadina, que é uma povidona em iodo. A povidona é um iodóforo com atividade de superfície que ajuda também a umedecer e funciona como um reservatório de iodo livre, ou seja, o iodo ele vai sendo liberado aos poucos. Então, se você não tem acesso ao álcool gel, se você não tem acesso ao detergente, ao sabão, você pode usar a tintura de iodo, do iodo em superfícies, lembrando que pode manchar nessa superfície, ou mesmo você pode colocar o iodo na água e fazer a limpeza, né, dos utensílios domésticos ali para destruir tanto bactérias, fungos, como também o próprio coronavírus, caso ele esteja aí. Gente, outra questão que eu gostaria de discutir com vocês é sobre o iodóforo, que ele é mais recomendado para uso na pele. Né? O iodóforo, na forma comercial, betadina, pode ser usado na pele porque ele é menos irritante e também mancha menos. Vocês podem utilizar também, né, outra alternativa viável, as biguanidas. No caso, a biguanida mais conhecida é a clorexidina. A clorexidina também está disponível nas farmácias e a clorexidina atua no controle microbiano da pele e também das próprias mucosas. Né? Combinada com detergente ou com álcool, a clorexidina ela é frequentemente utilizada na escovação cirúrgica das mãos e no preparo pré-operatório da pele de pacientes. Então, a clorexidina é extremamente importante, pode ser utilizada como forma alternativa caso você não tenha acesso, por exemplo, ao álcool em gel. Em relação a algumas fake news que estão rodando aí, pessoas dizendo que o álcool 70% não funciona, inclusive que o vinagre funciona melhor. Gente, o Ministério da Saúde já lançou um documento provando que isso é uma fake news. Peço a vocês que não espalhem informações falsas, porque isso faz com que algumas pessoas que não têm um conhecimento muito profundo da área possam acabar acreditando e não tendo os adequados cuidados com a sua própria saúde. E quando a pessoa não tem os cuidados adequados com a sua própria saúde, ela pode acabar adquirindo essa infecção e passando para crianças, passando para idosos. Muitas pessoas eu vejo comentando o seguinte, que já que são jovens, né, já que estão em idade aí entre 18, 30, 40 anos, dizendo, já que eu não vou sofrer muito com essa doença, eu não estou nem aí, não estou preocupado. Mas o problema é justamente se essa pessoa tem um filho, ou então tem um avô, né? E aí acaba passando esse vírus para essas pessoas e essas pessoas podem acabar tendo problemas seríssimos. Isso não quer dizer que as pessoas aí nessa faixa de 18 a 40 anos também não possam vir a ter problemas, complicações graves com esse vírus. Perfeito? Bom, sobre as dicas que eu tinha para dar até agora, elas se resumem a isto. Qualquer coisa eu venho aqui para trazer mais dicas para vocês. Muito obrigado, meu abraço e até a próxima.